eu imagino aquele amontoado de materiais de diferentes naturezas, quer dizer, plástico, madeira, orgânico, metal, misturados de uma forma assim, amontoados, né, desorganizados, lixão. E aí, então você fala lixo radioativo, olha o termo, né? Olha como é que é pesado, como é que é negativo. Imagina aquele tanto de rejeito radioativo tombado, né? O tambor derretido, assim, saindo aquele líquido verde, esverdeado. Exatamente, aquele tanto de tambor enferrujado. Não, né? Pois é, só se for no mundo dos Simpsons, né? Ele talvez ali deva existir. Mas aí quando você fala o termo assim, rejeito radioativo, aí você já pondera, peraí, rejeito, sim, ele não vai ser reutilizado mais, correto. Só que, em se tratando, só de usar o termo rejeito, eu já imagino algo que foi organizado, que foi gerenciado, segregado, quer dizer, então eu vou separar rejeitos de atividade alta de rejeito de atividade baixa. Eu vou separar rejeito líquido, sólido. Eu posso separar também aqueles rejeitos que são compactáveis daqueles rejeitos que não são compactáveis. Por que eu faço isso? Por que a gerência se preocupa com isso? Porque lá na frente eles vão ser tratados. Então, por exemplo, um rejeito líquido vai ser tratado como? Existem alternativas, né? Então eu posso, por precipitação. Primeira, vamos abrir um parêntese. Tratar rejeito radioativo, resumidamente, quer dizer redução de volume. Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alain de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje nossa convidada é a mente brilhante Carolina Bratini Freire, química formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e é doutora em Engenharia de Materiais, REDMAT, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Dá um oi pra gente, Carol. E aí, pessoal? Então, hoje legal. A Carol ela é especialista em rejeitos e rejeitos radioativos. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, sobre por que os rejeitos radioativos são tão perigosos e por que eles têm que ser tão manuseados com tanto cuidado. Pois é o lado, digamos, que deve ser tratado com cuidado da área nuclear, né? Quer dizer, como qualquer área, tem geração de rejeitos. Da área nuclear, a gente vai gerar o rejeito radioativo, que tem essa particularidade. Ele é muito perigoso, sim, mas tem a vantagem dele ser gerado numa quantidade muito pequena. Então, se a gente gerenciá-lo, quer dizer, caracterizar e a gente ter todos os atributos desse rejeito e tratá-lo da maneira adequada, aí sim, nós estamos assegurados. Então, essa que é o ponto-chave. Qualquer área gera rejeito, da área nuclear vai gerar os radioativos, então a gente tem que gerenciá-lo como ele deve ser visto, né, da forma como ele deve ser tratado. Sim. E uma observação, quer dizer, a área industrial também gera rejeito, e eles também Sim. deveriam tratá-los de uma forma adequada, né, e a gente não tem visto isso muito por aí, né. Então, a área nuclear, desde o início das suas atividades, ela já colocou o rejeito como um ponto-chave. Né? Imagina, qualquer atividade que você vai desenvolver gera rejeito. Geralmente o rejeito fica colocado de lado, né? Mas na área nuclear não, ela já colocou como mais um ponto importante, né, dentro da radioproteção, exatamente por ser muito perigoso. Mas a gente não vê isso muito por aí, né? Esses rejeitos perigosos não são tratados da forma como deveriam, né? A palavra rejeito já lembra um pouco, assim, né? A título popular, lixo, né? Uma coisa descartável, né? Mas sim. A gente pode falar que é isso, porque o lixo a gente tem que tratar dessa forma, né? E o rejeito é isso. Qual que é a diferença? Boa pergunta. Pois é, o pessoal usa muito um termo pejorativo na área nuclear, assim, lixo nuclear, lixo atômico. Então, quando eu escuto isso, nossa, até arrepio. Porque lixo, olha só, quando vocês pensam em lixo, o que vem na cabeça de vocês? Assim, lixo, a palavra lixo. Trash. Exatamente, aquela
Vai lá, André. Vem uma coisa que não presta, né? Uma coisa que já foi jogada fora. Tá, e além disso, assim, pelo menos para mim, eu imagino aquele amontoado de materiais de diferentes naturezas, quer dizer, plástico, madeira, orgânico, metal, misturados de uma forma assim, amontoados, né, desorganizados, lixão, né? Sim, sim. E aí, então você fala lixo radioativo, olha o termo, né? Olha como é que é pesado, como é que é negativo. Já imagina aquele tanto de rejeito radioativo tombado, né? O tambor derretido, assim, saindo aquele líquido verde, esverdeado. Exatamente, aquele tanto de tambor enferrujado. Pois é, só se for no mundo dos Simpsons, né? Talvez ali deve existir. Mas aí quando você fala o termo assim, rejeito radioativo, aí você já pondera. Peraí, rejeito, sim, ele não vai ser reutilizado mais. Porque se eu colocar o termo resíduo, não para resíduo urbano, mas o resíduo, para muitas organizações, ele pode ser denominado como algo que eu posso reutilizar. Rejeito, não. Então, rejeito radioativo, eu não posso reutilizá-lo mais. Correto. Só que, em se tratando, só de usar o termo rejeito, eu já imagino algo que foi organizado, que foi gerenciado, segregado, quer dizer, então eu vou separar rejeitos de atividade alta de rejeito de atividade baixa. Eu vou separar rejeito líquido de sólido. Eu posso separar também aqueles rejeitos que são compactáveis daqueles rejeitos que não são compactáveis. Por que eu faço isso? Por que a gerência se preocupa com isso? Porque lá na frente eles vão ser tratados. Então, por exemplo, um rejeito líquido vai ser tratado como? Existem alternativas, né? Então, eu posso, por precipitação. Primeira, vamos abrir um parêntese. Tratar rejeito radioativo, resumidamente, quer dizer redução de volume. Porque na área nuclear, o que eu quero? Já que eu vou guardar esse rejeito, eu preciso de espaço. Sim. Ponto. Né? Então, tratar e reduzir volume. Um rejeito líquido, então imagina aí alguns litros, 2.000 litros de um rejeito líquido, de uma atividade média, baixo média, atividade, e que tem ali um rejeito que pode ser precipitado. O material, o conteúdo radioativo, eu consigo precipitá-lo quimicamente, né, usando qualquer aditivo precipitante aí. Ah, ótimo, eu precipito, então eu vou ter um volume, imagina 2 litros ali, 2.000 litros, enfim, vira um precipitado sólido, uma lamazinha, que eu filtro. Aí eu continuo tratando aquele precipitado ali. Sim. E ao final eu vou ter, independente da forma de tratamento, ao final eu vou ter um monolito sólido. E quais são os rejeitos que você mais recebe lá no CDTN? São rejeitos líquidos, sólidos, e quais que são as procedências deles? Boa. Sim. Bom, a princípio, os que são gerados lá dentro mesmo, né? Então, falando em procedência, quer dizer, a gente trata rejeito de pesquisa do CDTN. Então, líquidos de diferentes naturezas, líquidos aquosos, orgânicos, né? Em geral, a gente recebe também sólidos compactáveis, quer dizer, então, tem uma prática lá, uma pesquisa, em que durante a pesquisa o pessoal utilizou luvas para manusear o material radioativo, papel, estopa, enfim. Aquele sólido compactável é um rejeito. Ele deve ser colocado numa cesta de lixo que a gente mesmo fornece a embalagem. Quer dizer, isso já faz parte da gerência do setor, né? O serviço de gerência de rejeitos, ele é responsável por, primeiramente, orientar as pessoas que vão trabalhar com material radioativo, porque elas vão gerar rejeito. O gerador é responsável, quer dizer, aquela pessoa que está gerando o rejeito, que está fazendo uma prática usando material radioativo, ela vai gerar o rejeito, ela é responsável por separar esse rejeito. Então, eu vou trabalhar com luvas que estão contaminadas, papel, eu separo os compactáveis. Sobrou um líquidozinho ali, com material radioativo eu não vou usar mais. Um líquido aquoso contendo, enfim, uma solução vamos imaginar, césio, uma solução solúvel, e um orgânico, um líquido de cintilação de um determinado método ali que eu não vou utilizá-lo mais. Então, eu tenho um orgânico com material radioativo. Olha aí, eu gerei, na mesma prática ali no CDTN, eu recebo
líquido aquoso, orgânico. O pessoal trabalha com os ratinhos radioativos, né? E faz o xixizinho dele radioativo, o cocôzinho radioativo, né? Fico imaginando Esses são os biológicos com conteúdo radioativo, mas a parte boa desses ratinhos, por exemplo, que receberam algum material radioativo, na área biológica, esses rejeitos são de muito baixo nível, são rejeitos de atividade, meia-vida muito baixa. A meia-vida deles são muito baixas. Então, rapidinho já... Aí a gerência nem preocupa mais, porque o próprio gerador já põe ali, decai, ok. Não é rejeito radioativo mais, é um rejeito biológico que merece ser tratado como, ou seja, ele tem que ser, né, gerenciado, mas não na área, não está mais vinculado à nossa área, né, de radioproteção. Mais biossegurança mesmo, em geral. Aí ele já virou um rejeito biológico, exato. Sim. Então, esses rejeitos biológicos, né, o pessoal que trabalha nessa área, eles utilizam radioisótopos de meia-vida curta, abaixo de 100 dias. Então, eles podem ficar ali no cantinho, decaiu, ok. Legal. E aqueles rejeitos que são oriundos do reator, que às vezes pode sair um rejeito com 30 anos de meia-vida, e aí, como que é passado isso? Pois olha, esses aí são os polêmicos. Olha só nessa sua frase aí, quer dizer, pode... Exatamente, porque são lá no reator nuclear. Então existe uma prática, né, uma prática lá, né, de ativação neutrônica. Né? Então, ali são gerados rejeitos de meia-vida de diferentes meia-vidas, né? Então, ok, ele é um tipo de rejeito. Agora, se você está falando do elemento combustível nuclear de um reator nuclear, o elemento combustível ali, ele já é um outro, após uso, ele já é um outro rejeito. Então, também oriundos dos reatores, são gerados diferentes tipos de rejeitos, de diferentes tipos de atividade, de níveis de atividade e meia-vida. 30 anos é a meia-vida do césio. Sim. Não é isso? Eles vão ao final de qualquer tipo de rejeito radioativo é o quê? Ele é imobilizado em tambor e ele é armazenado num depósito. Ele vai ser armazenado. O que é 30 anos? Né? Depois de 10 meia-vidas, ou seja, daqui a 300 anos, aquela área ali do repositório pode ser habitada. Exato. Então, assim, 30 anos ainda é considerado, na classificação ali, rejeito de baixo e médio nível de radiação ainda, né? Os rejeitos de alto nível são esses elementos combustíveis nucleares aí, que aí sim, são milhares de anos, né? Urânio, tório, e aí já é uma outra prática, né? Quer dizer, o repositório que está sendo projetado, o primeiro repositório brasileiro, né, que está sendo projetado para armazenar todo o rejeito gerado no Brasil, os que estão lá no CDTN. Ali no CDTN a gente tem um depósito intermediário de rejeitos. Não sei se vocês já conheceram e tal. Perto do laboratório de radiação gama, né? Ele fica perto do campo de futebol, lá em cima. Lá em cima. Não, ele fica ele fica lá perto do prédio 8, não é o que você está falando, não. Ali é um galpão e vocês podem observar assim, que o volume de rejeitos gerados no CDTN, que tem aí 70 anos, são alguns tambores. Que legal. Sim, porque a gente reduz muito o volume, né? Sim, essa que é a ideia. Volume, essa que exatamente, é um ponto importante que as pessoas têm que entender, porque... Fica imaginando, comparam como se fosse o lixo gerado na sua casa, o lixo como se fosse um lixão, né? Aquele amontoado. Pois é. Exatamente. Uma perguntinha desses rejeitos que eu sempre tive curiosidade. O reaproveitamento dele, ele tem alguma... Bom, você está falando de qual? Do combustível? Qualquer um, assim, o que você já viu sobre reaproveitamento desses rejeitos, assim? Qualquer... Então vamos lá, vamos entender aí. Rejeito radioativo não é reaproveitado. Ele é tratado, imobilizado e armazenado.
Ok. Nem mesmo os de reator nuclear, de vareta de combustível? Aí, ponto. Aí você chegou numa Item outra césio, questão. Exatamente. tal. Esse elemento combustível irradiado, quer dizer, que é aquela vareta do combustível que não vai, que, né, para o reator ela não tem mais alguma função, imaginando aí os reatores das usinas nucleares de Angra, né, 1 e 2, quer dizer, ele já tem ele já tem alguns elementos combustíveis irradiados armazenados nas suas piscinas ali, aguardando uma decisão política brasileira. Olha só. Então, no programa nuclear brasileiro, a proposta, quer dizer, esse material eu nem chamo de rejeito, porque vamos entender, rejeito, eles não são mais aproveitados. Sim. Esses elementos combustíveis irradiados, eles podem ser reaproveitados. Então, eles estão aguardando uma decisão política que a ideia é que eles sejam reaproveitados, que existe duas práticas, né? Ou seja, um elemento desse ele pode ser reprocessado, quer dizer, ele passa por algum reprocessamento, ele é manipulado ali e é gerado um outro tipo, uma outra vareta. Na verdade, eles enriquecem mais aquela vareta com mais Elementos químicos e tudo mais. urânio, né? E ele volta para o mercado. É um reprocessamento. É claro, eu não sou dessa área, estou falando assim bem a grosso modo. Reprocessar é torná-lo reutilizável de novo. É Mas como se você fizesse uma peneira, tirasse só o processos. 235 da vareta, né? Se pegasse, sei lá, você Eles saberia explicar. reprocessam, quer dizer, eles têm que manipular aquilo de novo, né? Colocar num processo e para gerar uma nova, para eu ter uma produção de uma nova vareta. Mas existe uma outra prática que ainda não, né? Assim, alguns países já estão desenvolvendo reatores que a ideia é reutilizar esse elemento combustível irradiado da forma como ele está. São os reatores de nêutrons. Ai, meu Deus, agora eu não sei exatamente o que é isso. Não, térmicos é o que de nêutrons rápidos. Eu vi sobre isso. Então, quer dizer, olha que interessante. Esse elemento combustível ele não vai ser reprocessado, ele não vai ser manipulado e transformado em depois uma outra vareta, um outro combustível. Ele já vai ser utilizado da forma como ele está. Então, agora o pessoal está desenvolvendo reatores para reutilizar um tipo de combustível como este. O Césio 137, ele tem várias aplicações, principalmente em radioterapia, às vezes em alguns outros tratamentos. Ele pode ser retirado e separado do meio de alguns rejeitos radioativos para ser reutilizado, ou ele tem que ser fabricado para isso? Não, essa sua... Isso não existe, né? Quer dizer, tirar de um rejeito césio para reaproveitar césio. Porque, olha lá, lembrando aqueles princípios da radioproteção, né? Um dos princípios, quer dizer, eu tenho que ter mais... O Alara, né? Exato. Mais eficiência em menor dose possível. Ajuda aí. Exatamente. Claro. Exatamente. Quer dizer, se isso não é atingido, você imagina você manipular e você tendo o contato ali com vários outros radionuclídeos. Então, quer dizer, eles perceberam que é melhor, né, é mais eficiente em todos os sentidos, tanto econômico quanto nas questões de radioproteção, que seja produzido o césio da forma como é, e não retirado de um rejeito, né? Quer dizer, isso não é viável, né? Não tem essa prática. Até o momento, a única prática que eu já vi de reaproveitamento de rejeitos na área nuclear é esse, da vareta de combustível, que na verdade ainda nem é considerado rejeito, então nem estou falando em reaproveitamento aí não, porque não é à toa que essas varetas estão sendo armazenadas da forma como estão. Elas não estão sendo tratadas nem nada, elas só são armazenadas nas piscinas, posteriormente serão armazenadas em alguns cascos, é um armazenamento a seco que a própria usina nuclear, né, tá desenvolvendo.
Já vi eles... pessoal, teorias assim da conspiração, pessoal querendo jogar em vulcão, jogar no fundo do mar, jogar em vários lugares que, assim, não sei, né? Carol, é interessante também, né, que rejeitos eles aparecem em todos os lugares, né? Os rejeitos nucleares, eles são um tópico de bastante polêmica, né? O mundo inteiro tem partidos verdes, tem um monte de coisa falando que esse é o maior problema que a energia nuclear pode aparecer, né? Antes problema sem solução, né? Um problema sem solução. Pois pelo que se falou, a gente já tem soluções prontas, aplicadas, viáveis, desde já. Então, às vezes... Desde o início das atividades, né, na área nuclear, para ser mais exato. Que ocupa menos espaço que rejeitos de minério, por exemplo, né? Nossa, nem tem como, exatamente, nem tem como comparar, né? Um dia de uma atividade de mineração não gerou a quantidade de rejeito que a humanidade gerou no período inteiro, né? A humanidade não, mas digamos, no Brasil, né, dentro do território brasileiro, território nacional, com certeza não. O volume absurdo. Extrapola. Para vocês terem uma ideia, né, esse rejeito de alto nível de Angra, ele está armazenado dentro de uma piscina de tamanho, vamos colocar assim, uma piscina olímpica. O que é uma piscina olímpica de alguns elementos combustíveis? Que abastece a cidade inteira, praticamente. Potencialmente perigosos, eu não estou tirando essa questão. Mas se você trata, armazena de forma adequada, né, e bem gerenciado, né, quer dizer, você controla as condições de perigo dele. Como? Armazenando, usando barreiras, utilizando, né, todos os artifícios que a gente tem de radioproteção. E, bom, a gente já falou bastante sobre os rejeitos radioativos, que são um tema de bastante polêmica, né? E também você trabalha com gestão de rejeitos no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. O CDTN tem várias parcerias de desenvolvimento, de pesquisa, para também tratar de rejeitos de mineração, né? Agora vamos separar um pouquinho os assuntos, porque rejeitos de mineração, uma coisa, rejeitos nuclear, outra coisa. Os rejeitos de mineração, como que eles são processados pelo CDTN? Quais que são as possíveis alternativas de pesquisa que já apareceram ao longo desses anos, principalmente no que se trata desses desastres que ocorreram em Minas Gerais nos últimos anos, né? O desastre da Samarco e Mariana alguns anos atrás, também o desastre de Brumadinho, né? Que acaba gerando bastante rejeito, e esses rejeitos possuem materiais pesados, materiais que podem ser tóxicos. Como que é que pode passar isso para frente? Como que a gente pode transformar isso em algo bom pra gente? Sustentável, exatamente. Isso, Pois vamos lá, porque você falou muita coisa aí. Dá uma introdução. Sim, importantíssimo. Pois então, a gente começou a trabalhar com esse tipo de rejeito de mineração, né, desde 2008. Então, já estamos aí fazendo... O CDTN foi bem pioneiro nessa área, né? Quer dizer, qual que era a ideia? A princípio, tinha essa questão dos rejeitos de mineração, porque eles são gerados, ao contrário da área nuclear, eles são gerados em quantidade, em volume enorme, né? Nós estamos falando aí de milhares de toneladas diárias, né? Então, e esse rejeito a gente sabe, armazenado em barragens. Ok, isso não é o ponto. A questão as mineradoras começaram a se preocupar com isso, digamos que a um prazo muito longo, né? E, a princípio, quando nos procuraram com essa ideia, o que a gente pensou? Olha, vamos utilizar a mesma prática da área nuclear em se tratando de rejeitos como eles. Vamos mobilizar esse rejeito. A gente mobiliza lá os radioativos em cimento. Só que, diferentemente desses resíduos de mineração, ou rejeitos de mineração, como as mineradoras tratam, os radioativos são entamborados, armazenados e guardados. Ok, não posso fazer mais nada com eles a não ser gerenciá-los ao longo dos anos, né? Gerenciar a área onde eles estão armazenados, certo? Agora, esses resíduos de mineração, a ideia foi essa. A gente falou, vamos usar cimento, vamos imobilizá-los, só que o André falou aí, eles têm metais tóxicos. Não, eles são inertes. A vantagem deles é exatamente essa. Eles são inertes, não tóxicos, inertes. Né? Nós fizemos, esse foi o primeiro cuidado, exato, quando a gente pensou, já vamos tentar reutilizá-los, porque aparentemente eles são muito semelhantes a uma areia de construção civil.
com uma granulometria bem mais fina, mas como a gente utilizou resíduos ou rejeitos de mineração, né, oriundos aí da exploração do Itabirito, e Itabirito é uma rocha que tem hematita e quartzo. Quer dizer, eles reaproveitam a hematita e o quartzo ali, que é a areia, né, quer dizer, britado, praticamente, então, nós temos aí areia. Esse rejeito aí é quartzo com um pouquinho de hematita. Entenderam? Então, a ideia foi essa, olha, vamos tentar, né, vamos utilizá-lo na construção civil. O que a gente pode fazer? Aí, bom, a gente foi amadurecendo essa ideia e, na época, os pavimentos, os blocos de pavimentação estavam surgindo muito em condomínios, em cidades menores, né, como substituto aí do asfalto. Sabe esses blocos de pavimentação, né? O Lego ali que você pode colocar, muito utilizado por exemplo, em estacionamentos, né? De algumas edificações, tal. Obviamente, uma cidade grande como Belo Horizonte, eles preferiam utilizar o asfalto, né? Na pavimentação comum. Mas em condomínios, enfim, ele estava crescendo essa coisa dos blocos de pavimentação. Então, a partir daí surgiu essa ideia, falou, olha, vamos utilizar então esses resíduos de mineração para confeccionar esses blocos de pavimentação. E foi assim que aconteceu. Esse foi tema do meu doutorado, quer dizer, a gente recebia, né, a amostra, bem pesquisa na prática, né, já pegava, fizemos vários testes ali de É muito de difícil essa segregação do material. Ele é praticamente uma coisa pronta, assim, como Exato. que é essa aqui? Boa também. É praticamente uma coisa pronta. É tão bom, ele é tão viável, ele é tão, né, quer dizer, isso lá em 2008. E aquela coisa, aquelas lá em 2008, porque... Por que não pensamos nisso antes? Tem um negócio que eu lembro que eu vi, Exato. Não sei se foi o professor Lameiras que comentou, um tempo atrás, que o rejeito da Samarco, ele era um rejeito de uma granulometria tão fina, mas tão fina que era difícil de fazer alguma coisa com aquilo. Teve esse problema mesmo com esse rejeito? Pois é, a gente, para adaptar, por exemplo, para confeccionar esse bloco de pavimentação, nós tivemos que mudar um pouco a forma, né? A gente não utilizou o mesmo, vamos dizer, o mesmo procedimento utilizando uma areia comum de construção civil, que é essa areia de rio, né, que eles utilizam na construção civil. Nós adaptamos a forma de produzir e a gente conseguiu fazer o bloco sem quer dizer, ele ficou ali compacto, não... Porque no início nós tivemos problemas, assim, dele ficar um pouco pulverulento, sabe? Você passava a mão ali, aquela areia saía. Como se ela não tivesse, como se o cimento não tivesse agregado tudo aquilo ali. Tem que esse tijolo que é meio assim, aquele tijolo, já viu aquele tijolo que esfarela na mão? Ah, pois então, tipo isso. Pois é, a gente pode ser tipo isso, mas a gente não queria que isso acontecesse. Nós queríamos um produto, né? E a gente conseguiu. Nós mudamos um pouquinho a forma, nós adaptamos o processo e conseguimos fazer o nosso primeiro bloco. Olha, esse bloco, eu me lembro muito bem, era lá aluno em 2008, né? Ainda meio perdida no que ia fazer, tinha terminado o mestrado, meu mestrado foi na área de rejeito radioativo, né? Foi bastante legal também. E aí, quando surgiu essa ideia porque eu sempre tive isso muito, assim, forte, né? Reaproveitar, gente. Não vamos produzir mais material novo, não vamos reaproveitar, porque já tem material disponível demais no mundo. A ideia, né, da química verde, tudo se transforma, né? Exato, já está aí. Nada se perde, nada se cria. Exato. Tudo que você podia fazer já está aí. Agora vamos aproveitar essa oportunidade do que a gente já tem, em vez de gerar novos, né? Enfim, é a forma que eu penso, não estou querendo... É muito legal, é muito legal. Aí quando surgiu essa coisa aí né, de reaproveitar o rejeito, e quando a gente conseguiu fazer o primeiro pavimento que deu certo, né, e eu me lembro bem dessa cena, da emoção, né? Esse bloco foi parar lá na mesa de diretoria da Samarco, em 2010. Os caras ficaram com esse bloco assim, foi parado, eu tô chutando aí que isso foi na mesa do presidente, mas bom, não sei se foi exatamente na mesa do presidente, mas esse bloco foi longe. Isso eu sei porque o próprio professor Lameiras, que na época era meu orientador, falou isso, né? Sim.
Então, enfim, isso em 2010, 2012 eu defendo minha tese com essa, né, com essa coisa assim, pô, e aí? Isso vai para frente? Um negócio tão legal, tão vai para frente, porque a princípio a gente tinha aquela parceria um pouco informal, algumas órgão de fomento, junto com o órgão de fomento, um dinheirinho aqui, outro ali, mas não era uma coisa assim. Isso foi antes, né, daquela barragem. Em 2015 a barragem se rompe. Então, quer dizer, em 2012 a gente estava ali finalizando um trabalho que poderia solucionar. Eu não sei, é até muito. Não vamos nem entrar nessa. Vamos falar de futuro e passado, não, que vamos falar desse presente porque aqui. Assim, quer dizer, soluções tem, né, gente? Lindo saber disso, e lindo todo mundo saber disso agora, né? Vindo de uma profissional, né? A Samarco foi uma também que mais financiou essas pesquisas de reutilização de rejeitos, né? Na época, assim, hoje em dia está bastante, né? Várias startups aí sendo financiadas, várias, não diria, a princípio aqueles processos, né, para gerar uma startup, digamos assim. Eu não sou dessa área, mas incubações, ela financiou, sim. Como é que chama? Essas competições, né? Aí, com tantas linhas, com 19 linhas e todas utilizando rejeitos. Quer dizer, eu estou falando de uma, gente. Eu estou falando de uma. Produção de pavimento. Agora, com esse rejeito, tem até jardinagem. Até você usar o rejeito em solo ali para ele né, quer dizer, enriquecer o solo, que está faltando algum nutriente. Para jardinagem, para são inúmeros. Produção de geopolímeros, né? Que é um novo, digamos, um novo material que está aparecendo no mercado para construção civil, que ainda não existe no Brasil, né? Mas que a gente está trabalhando também, que é bastante interessante. É um cimentício, quer dizer, é um material que ele solidifica na temperatura ambiente. Muito semelhante a um cimentício, porém com um processo quimicamente completamente diferente do cimento. As reações não são as mesmas do cimento, totalmente diferente, e com uma durabilidade, uma resistência infinitamente maior do que a do cimento. E deve ser muito fácil de moldar, sei lá. Vocês que entendem. Exato, ele chama geopolímero. Olha. É um polímero, mas que não é, digamos aí, quem entende um pouquinho de química, que, né, vamos pensar na cadeia de carbono, os polímeros em geral, né, a grosso modo, são cadeias longas de carbono. Não, em vez de ter carbono, tem silício, alumínio e oxigênio. Legal. Então, quer dizer, semelhantemente a um polímero, porém, oriundos da terra, né? Eu faço geopolímero com argila, eu faço geopolímero com lodo de esgoto, eu faço geopolímero com cinza volante, exato, uma versatilidade. É um negócio que eu acho engraçado, né? Na mesma linha do carbono tá o silício, né? Na mesma família, então propriedades químicas semelhantes. Não, às vezes eu fico pensando, né, que eu fiz engenharia química, então a gente fica doido, né, pensando nessas coisas. Você vai pegar, por exemplo, o carbono, o silício. O silício é o que a gente faz a tecnologia de hoje. O carbono é a biotecnologia toda feita de carbono, né? É muito engraçado como que esses mesmos materiais eles têm esse comportamento interessante. Semelhantes, né? É o semelhante. Exatamente, eu acho que a ideia até do reaproveitar vem daí. O que é semelhante? O que eu posso, né, usar mais ou menos com essa ideia desse aqui que eu já a mesma característica, muito que legal. tem resistência, que tem, enfim. Carol, são os materiais, né? Investimento na área que a Samarco também injetou, e tem esse direcionamento para as mulheres, que é um projeto que você tem inserida, e eu acho que pode ser interessante você destacar esse projeto aqui para a gente, falar um pouco sobre ele, como que enriquece a empresa, né, com essa iniciativa e tudo mais. Isso foi algo assim que apareceu durante a pandemia, né? Só uma observação, não que eu esteja inserida, né? Nós somos pioneiros nessa coisa de reutilizar resíduos de mineração para a construção de pavimentos. Lá a ideia, né? Então, quer dizer,
o que aconteceu? A mineradora Vale, né, uma engenheira mulher ali, resolveu durante a pandemia pegar esse projeto em parceria com Cefet, o FMG, CDTN, que já tinham desenvolvido esse projeto há mais tempo. Na verdade, ela laçou aquilo ali que estava, digamos, talvez engavetado. Sim. E desenvolveu uma planta piloto para a produção de blocos de pavimentação, reutilizando esse resíduo ali que a princípio iria para a barragem. Né? Muito bom, para comercializar, a ideia é reutilizar esses blocos a princípio ali mesmo dentro da mineradora para pavimentar as próprias estradas de uma mineradora, enfim, mas visando a sua comercialização. Então isso começou na pandemia e o interessante, né, o Alan falou, um grupo de mulheres, sim, porque ela chamou e tem até um vídeo mostrando isso, né? Ela mostrando essa iniciativa. Ela chamou só mulheres para participar dessa planta piloto. Então, você vê mulher de capacete, botina, dirigindo trator, né, assim, na maquinaria ali, fazendo a mão de obra pesada. Exato. Que, a princípio, legal. A gente não vê tanto por aí. Apesar que hoje em dia, eu acho que a gente vê assim. Mas quando a gente vê só mulheres, né... A sensação é gostosa, né? Exatamente, a parte aí de mostrar que, né, por que não? E não é diferente. É só mais uma oportunidade e quando é visto, a ideia é que isso torne comum. Peraí, 35. Sobre a respeito de as perspectivas de futuro. Como que você vê, principalmente esses investimentos que estão para chegar cada vez mais, né, nessa área de materiais e de reaproveitamento de rejeitos, principalmente da mineração e de diversas outras áreas, né, rumo a uma economia cada vez mais sustentável, que a gente está pelo menos tentando caminhar em direção a ela. Como que você vê em questões de oportunidade para pessoas curiosas que estão querendo trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e lançar a mão da curiosidade? Olha, pois é, como a gente falou aí no início, né? O que não hoje em dia está aparecendo muita oportunidade aí dessas competições aí, né? Para que as próprias mineradoras desenvolvem com as linhas de pesquisa dela, né, com o que elas querem produzir com o rejeito delas, né? E isso é uma coisa bastante interessante que está aparecendo muito aí, né? Eu lembro um evento que aconteceu talvez em 2017, não me lembro, né? Mineral, quer dizer, um evento que a Samarco lançou com 19 linhas de pesquisas, quer dizer, o estudante poderia ali se inscrever, se ele tiver o perfil, né? Passou por um processo de seleção, enfim. E ele estudou aquelas linhas, algumas viraram, as três, enfim, né, resumindo, os três primeiros colocados viraram linha de pesquisa da Samarco. Esses alunos esses iniciais candidatos já estão lá dentro atuando, né, na linha de pesquisa, por exemplo, de uma mineradora, né? Sim. E, bom, dentro dos próprios centros de pesquisa, o que a gente está fazendo hoje, né, como oportunidade aí de trabalho dentro de centros de pesquisa, como o CDTN, né? Enfim, após esses acidentes, agora a gente tem esse rejeito do acidente. Uhum. A gente continua usando esse rejeito do acidente para desenvolver materiais, né? Então, assim, agora ainda tem uma questão ainda mais, digamos, importante, vou colocar assim para não ficar negativo, claro, que de recuperar algumas áreas, por exemplo, existe até uma cidadezinha ali que ficou a princípio bastante, enfim, impactada, né? Sofreu um impacto muito grande após o acidente, foi até bom, agora não me lembro exatamente o nome, mas nós ajudamos, foi da Samarco, inclusive, que parte desse rejeito ficou armazenado numa hidrelétrica de Candonga, que é um nome assim, né, Risoleta Neves, essa hidrelétrica, parte desse rejeito ficou ali armazenado. Então agora a gente está usando esse rejeito para desenvolver uns blocos de pavimento para urbanizar algumas praças e ruas de cidades atingidas.
Então, agora existe essa linha também, né? De continuar utilizando esses rejeitos, né? Mesmo após o acidente, quer dizer, eles continuam tendo eles continuam sendo reaproveitáveis, né? Eu ia complementar, você pegar a ideia assim, de como que realmente as universidades têm conversado com o meio empresarial, que é uma coisa... Essa conversa é bastante importante, né? Essa conversa, às vezes, ela não flui tão direto, né? Mas... Pois é, o contato com as mineradoras, assim, a gente sempre teve de alguma certa forma. Parece que no início não tinha tanto interesse da parte deles, agora o interesse aumentou bastante, né? Sim. Então, assim, mas é importante esse estreitamento, né? Esse diálogo, né? Claro. Hoje ele está sendo um pouco mais... É aquela coisa, né? A gente estava começando a desenvolver um trabalho bastante interessante, veio a pandemia e parou um pouco esse trabalho. Mas estávamos exatamente nessa agora, utilizando esse rejeito do acidente para pavimentar algumas praças ali das cidades próximas, né? E isso está acontecendo em paralelo, mas assim de uma forma mais intimista, assim. Mas enfim, existe o diálogo, ele está acontecendo, né? Não é da forma como a gente espera que seja, né? As coisas não são tão rápidas como a gente gostaria que fosse. Mas linhas de pesquisa para essa área tem bastante. E eu acho importante que, né, que o pessoal se preocupe com isso, assim, essa coisa mesmo, de vamos trabalhar com pesquisa em áreas que estão necessitadas, né, assim, em pesquisa na prática, né? A pesquisa para resolver os problemas que a gente tem, né? Para resolver os problemas, exatos. A ideia de pesquisa, né? Essa que eu mais acredito, é essa que mais me motiva e me movimenta, né? Tem uma questão pontual e aí você desenvolve, né? E paralela a esses rejeitos de mineração de ferro, né, essas grandes mineradoras, quer dizer, a gente teve contato também com pequenas mineradoras que estão com bastante interesse, né? Uma delas, por exemplo, gera um rejeito que para nós é matéria-prima para desenvolver esse geopolímero. Essa foi um grande ganho de 2018. Perfeito. Isso. Na verdade, eles exploram a areia de rio, mas, assim, para conseguir explorar a areia, eles têm que retirar uma grande camada de uma argila chamada caulinita e ela é matéria-prima para a gente desenvolver esse geopolímero. Então, a gente está agora nessa também de desenvolver esse material com uma versatilidade assim, de aplicação gigantesca. Geopolímero você pode aplicar desde tratamento de rejeito radioativo à construção civil. Tem bastante aplicação. Uma pergunta que nunca se cala, né? Que é o que mais interessa ao meio empresarial. A pesquisa que está sendo feita a respeito e os resultados que estão sendo divulgados e os produtos sendo desenvolvidos a respeito dos rejeitos, eles são economicamente viáveis para ser produzidos em larga escala? Boa pergunta. Aí vamos pensar assim, né? Só de você pensar que a matéria-prima já é rejeito, olha o ganho. Exatamente. Né? Assim, a matéria-prima já é rejeito. Já está disponível. Está disponível em grande volume e precisando de uma solução. É genial, velho. Né? Aí você já tem uma resposta assim. Agora, é claro, isso aí a gente tem que fazer estudo de mercado, né? E nós estamos muito ainda em teste de bancada, mas esse exemplo aí da praça que está utilizando os pavimentos, e os pavimentos que já estão sendo desenvolvidos, quer dizer, a necessidade já meio que ultrapassa essas etapas de, talvez, vamos fazer um estudo de mercado, vamos ver o valor econômico. Não, já ultrapassa e já aplica. Não, já vamos aplicar, já está aí, está disponível o material, o processo é simples, né? Porque os processos são simples, gente, não é nada complicado. Sim. Né, a ideia eu acho assim, que a ideia inicial que foi muito genial, né, de reutilizar, de dar um formato, de trazer
um reaproveitamento mesmo para algo que a princípio não parecia ser potencialmente perigoso, ou paralelo aí com a área nuclear. Mas pensar, né? A princípio não era potencialmente perigoso. Você pensar no nuclear, se for pensar na potencialidade, é muito menos perigoso, porque está cheio de legislação, está cheio de segurança ao redor. Exato. Já esses rejeitos já estão largados. Agora a coisa está mudando de figura, né? Quer Exatamente. dizer, agora as leis... Mas, infelizmente, é assim, né? Eu ia fazer um paralelo também com o acidente de Chernobyl, Goiânia, que fez o pessoal... Exatamente. Coincidentemente, algumas normas aí da CNEM apareceram um pouquinho depois do acidente de Goiânia. É muita coincidência, né? É muita coincidência. É muita coincidência. É aquela coisa, né? São só 2 pontos. Se tivesse mais um, já traçaria um padrão, mas é muito difícil de pensar de onde é que vem a inspiração do pessoal para lançar essas normas justo nesse momento, né? Exato. Olha, Carol, muito obrigado pela conversa. Eu só tenho que te agradecer pela presença aqui no Brightcast. Pena que o que é bom dura pouco. Eu que agradeço, gente. Agradeço muito mesmo. Muito, e assim, parabenizo pela essa iniciativa. Muito obrigado. Eu acho que vocês são os primeiros que ganham, né? Vocês ganham muito porque vocês estão sempre recebendo esse conhecimento todo, né? E aí vocês ainda distribuem para os outros, então... Uma das inspirações do Brightcast foi que eu e o Alan, a gente sempre sentava lá no refeitório, lá no CDTN, conversava com algum pesquisador e sempre era uma surra de conhecimento que a gente levava. Exato. E a gente saía com a cabeça em outro lugar. Falando daquilo, em cada almoço era uma aula, né? Era uma aula. Eu sei como que é isso, eu já passei muito por isso, já recebi muita aula, nesses corredores. Aí vocês resolveram colocar isso pro mundo, né? Exatamente, eu acho que são experiências que a gente tem que compartilhar com todo mundo que quer ouvir, porque existem muitos curiosos no mundo, existem muitas pessoas que querem ter acesso a um conhecimento de qualidade, tem pessoas que querem viajar no que a ciência já produziu, quer compreender cada vez melhor o mundo. E nós estamos em contato com isso o tempo inteiro, então é o mínimo que a gente pode fazer, né? Acho que é a nossa missão, né, Alan? Sim. Continuem. Missão, visão. Vamos lançando. Isso aí, continuem. Carol, muito obrigado. Foi muito enriquecedor, foi maravilhoso a gente ver como que dá para ser científico e sustentável. Você trouxe isso aqui com muita clareza. E até a forma didática de você falar também, muito, muito legal, assim. A gente trouxe dos Simpsons até o nuclear, isso é muito bom, né? Então, assim, só tenho a agradecer. A gente não pode esquecer de uma coisa, né, Carol? Não sei se você tem acompanhado bastante os Brightcasts, no final dele sempre é feita uma pergunta muito difícil, mas é muito difícil, que geralmente arrebenta com as pessoas. É uma pergunta que a resposta dela é controversa no meio científico, né? Porque a própria definição é um pouco paradoxal. Físicos sabem dar aquela definição bem, assim, exata, porém paradoxal, né? Só que nós não queremos apenas a resposta que seja objetiva. Nós queremos que você coloque, emende junto a essa resposta a sua mensagem final de inspiração aos nossos curiosos, né? E essa pergunta é feita pelo Alan, né? O Alan geralmente é o capataz na hora de dar essa paulada na pessoa, né, Alan? Então, boa sorte. Sim. Carol, com essa visão sua sustentável, eu acho que vai vir uma resposta muito legal, tenho certeza. A pergunta é: o que é energia? É simples, o que é energia para você? Uau, nós vamos começar outro podcast agora? Essa dá para ir longe. Poxa, vamos começar outro. Assim como a pergunta é muito complexa, a resposta também é. É tudo. Energia é tudo. É o início, o fim e o meio, né? Como dizia Raul. Não é? Começou com energia, estamos o tempo inteiro conectados, isso para mim é troca de energia, o que a gente fez aqui foi troca de energia, desde o átomo lá, desde os prótons e nêutrons estão conectados por energia, né? E por aí vai, átomos, energia, tudo
tudo. É conexão, essa resposta, tudo, ela pode ser meio... Mas eu não consigo ver outra definição que não seja essa, né? E a gente vai continuar sendo. A gente começou, estamos sendo energia e vamos continuar sendo energia. Para todos sempre. Citou Raul. Muito bom. Citando Raul Seixas. É uma fonte de cultura brasileira, assim, inestimável. Sim, ótimo. Então, abreviando tudo, Carol, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. A sua didática foi fantástica, a forma que você passou a informação para todo mundo. Você conseguiu explicar o que é um tema extremamente polêmico, né? O rejeito nuclear. Você tratou isso de forma simples. A gente abordou temas que assolaram Minas Gerais, né, pelos últimos anos, que foram as barragens, o rejeito, as localizações que agora estão cheias de rejeito. Agora nós já sabemos que é possível de reutilizá-los, tratá-los de uma forma que consiga trazer um valor maior para a gente resolver esse problema, né, do que está espalhado para todo lado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite por participar do Brightcast. Tenho certeza que você fez muitos olhos de muitos curiosos brilharem. Muito bom. Eu que agradeço enormemente. Sinta-se abraçada virtualmente. Um abraço aqui. Alguma última mensagem? Poxa, agradecer, sim, que bom que eu consegui passar um pouco, como, né, a pergunta do Alan, o que é energia? Bom, a gente trocou energia aqui o tempo inteiro, e eu espero que isso atinja mesmo os curiosos, né, esse bate-papo nosso aqui, e que vocês continuem fazendo esse trabalho, porque, né, como eu disse, não só vocês se enriquecem muito, vocês dois, a princípio, vocês são os maiores, né, vocês estão ganhando bastante, nós também estamos ganhando bastante, o lado de cá, né, e os demais ainda, né, que seguindo vocês, ganham também. Então, é isso. Amém. Fiquem cada vez mais entusiasmados e curiosos para tocar esse barco aí. Muito obrigado, Carol. Então, curiosos, esse foi o nosso último episódio de Brightcast. Então, um abraço a todos e nos vemos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.